Primeiro, vamos dar um exemplo aqui da mais conhecida e que a maioria do pessoal aqui é empreendedor, que é a Telex Free. Nós recebemos um comunicado oficial essa semana, inclusive advindo lá dos Estados Unidos, dizendo que algumas contas serão canceladas e algumas já foram, porque foram ativadas com dólares que são irregulares. O que, que é isso? São golpes que são dados na internet, um hacker entra na sua conta, rouba os seus dólares, cria uma conta para ele, e com esses dólares roubados, que eles têm esse controle, ele dá golpes nas pessoas, tá? São dólares falsos, né, que eles chamam. São bônus falsos. E também o mais conhecido de todos, todo mundo já ouviu falar, o Pelé Reis, inclusive, gravou um vídeo a respeito, de um fulaninho aí de Sorocaba, que fez um fake do Pelé Reis e conversa com as pessoas o dia inteiro no Facebook, e oferece pacotes Family AdSense com um preço um pouquinho menor, claro que tem que ter um atrativo, pede para depositar na conta dele o valor, a pessoa achando que está tendo um presente, entre aspas, do Pelé Reis, deposita numa conta que não está no nome do Pelé Reis, é uma conta no nome de uma outra pessoa, que é ele mesmo, no caso o golpista, e esse golpista nunca ativa com essa promessa de bônus. Uma terceira... O terceiro fato, não, o cara não é um golpista, mas ele pegou o seu dinheiro e demora, às vezes, um mês ou mais. Já ouvi casos de pessoas pedindo, doutora, fala com fulano, ele está um mês com o meu dinheiro e não ativa a minha conta, intercede lá para mim. Então, assim, para as pessoas que não têm condição de exigir, não tem como você depositar na confiança na conta da outra. Não existe isso, gente. Se eu vou comprar lá na Fast Shop, um exemplo, uma televisão, não existe eu ir lá pagar com bônus, eu deposito e não existe isso, gente. A pessoa que está comprando um produto ou um serviço da empresa, ela tem que pagar esse produto ou esse serviço da empresa. Ele não tem que pagar para o terceiro fazer uma intermediação, não é assim. Tem que ser comprado o produto e o serviço diretamente da empresa, e quando ele recebe os bônus deles no back-office dele, a empresa, qual seja ela, ele tem que trazer isso sim para a conta corrente dele. Isso vai ter imposto retido na fonte, vão ser pagos todos os impostos. Ah, mas eu não quero pagar imposto, doutora. Você tem que pagar. É lei, você tem que cumprir a lei. Se você não pagar, se você estiver agindo visando não pagamento de imposto, você está cometendo um crime fiscal. Inclusive, o crime fiscal é inafiançável. Então, você tem que agir de acordo com a lei. Eu não posso criar um mecanismo que seja contrário a uma lei já existente. Então, infelizmente, claro que é muito mais prático você fazer a ativação de back-office, é muito mais prático. Mas, infelizmente, por todo esse histórico que o próprio Gustavo já contou, e pelos casos específicos que eu estou contando para vocês, a transferência entre back-offices não está autorizada mesmo. E, gente, mas aí eu vou demorar, sei lá, ele disse 30 dias para pegar o dinheiro. Não é tudo isso. Mas, enfim... É a política da empresa. No seu primeiro pagamento, vai realmente demorar, mas nos outros, como você vai pedindo semanalmente, vai virando um costume e toda semana você acaba recebendo. Vai demorar, na verdade, só o primeiro. Então, gente, tem que se adaptar. Nós temos que ele falou assim, mas aí por causa de meia dúzia nós vamos punir a todos. Sim, a lei é sempre feita por causa de meia dúzia que é errado. Né? Foi criado o Código Penal porque uma meia dúzia cometem crimes, não porque a maioria não cometeu. Então, essa colocação dele é equivocada. Então, tem sim que seguir a lei, tem sim que pagar imposto, e produto e serviço tem que ser pago para a empresa de produto ou serviço que você está consumindo. Estou dando exemplo da Telex Free. Ela depende de alguém de confiança para fazer um depósito para poder, com os bônus gerados, ativar a conta. Se ela tivesse a capacidade de sozinha entrar, fazer o cadastro, imprimir o boleto e ir lá no banco pagar, ia ser muito maior o número de cadastro do que está sendo hoje. É a minha opinião. Até fora do que a gente está discutindo, é uma opinião particular minha. Eu acho que do jeito que está, pelo menos o caso da Telex Free, tendo que fazer através de uma terceira pessoa, que tem até, inclusive, às vezes, escassez de dólares para ativar, está investindo muito mais do que se a pessoa pudesse pagar com cartão de crédito, com boleto, etc. Mas eu vejo
que foi colocado esse artigo? Por causa da evasão que teve no caso da Black Dever. O que acontece? A Black Dever colocou lá 200 mil pessoas em pré-cadastro, as pessoas acreditando que a empresa se instalaria, ela não se instalou, pegou todo esse dinheiro, levou para a Espanha e os donos foram embora, enfim. E por causa disso foi colocado esse artigo. Qualquer empresa que quiser trabalhar no mercado brasileiro vai ter que ter uma sede aqui. Ah, mas e se a empresa não estiver trabalhando? Você vai ter uma dificuldade, como a própria promotora Alessandra falou, já citando a WCM, na época ela falou de uma empresa chinesa, a gente sabe que a chinesa que todo mundo trabalha aqui é a WCM, falando que tem pessoas que já tiveram problemas e não tem para quem pedir socorro. Então a ideia dessa filial aqui não é que ela tenha uma empresa que é um escritório de representação com representante legal que responda civil e criminalmente e pelo direito do consumidor e dos empreendedores, caso a empresa venha lesá-los, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito claro isso. Se você entra numa empresa estrangeira, tá? Que a empresa promete mundos e fundos, e amanhã a empresa some, você vai reclamar para quem? Para o Papa? Você não teria ninguém aqui para você poder processar. Então, é justamente querendo que os empreendedores não sejam prejudicados que foi colocado esse artigo de lei. Vamos supor que uma empresa X se instale aqui, mova milhões e milhões de empreendedores e da noite para o dia tire o site do ar e suma. E ele não tem nenhuma representação aqui. Todo mundo perdeu e não tem para quem reclamar e vão ficar aí chorando leite derramado. Para evitar isso, aí volta aquilo que o Gustavo falou. Mas por causa de meia dúzia, todo mundo vai prejudicado? Infelizmente, é assim que funciona, tá? A gente pensa na Telex Free, que todo mundo ama, que paga direitinho. Mas tem empresas que vão aparecer por aí que não vão pagar direitinho, são estrangeiras, e daqui a pouco a pessoa não tem como reclamar, entendeu? Então, vocês não têm que pensar só... Nós não fizemos esse projeto de lei para a Telex Free, vocês têm que ter isso na cabeça. Nós fizemos esse projeto de lei para o marketing multinível, para todas as empresas que já têm, que são que eu conheço, são mais de 90 empresas hoje em atuação no Brasil, e fora as que vão surgir também depois da lei, que elas vão se sentir mais seguras para começar a trabalhar aqui. Então, vocês não têm que pensar nesse projeto de lei imaginando só o back-office da Telex Free, vocês têm que ter a cabeça com um leque um pouco mais amplo. Então, eu vou falar o que o Carlos Costa falou no plantão 27. Eu apoio o projeto de lei e a Telex Free está totalmente inserida dentro do projeto de lei. Palavras do Carlos Costa. Acontece no projeto de lei, há uma determinação que as empresas são obrigadas a dar um treinamento para todos os seus empreendedores, e esse treinamento vai gerar uma prova, e essa prova a pessoa tem que tirar 7 para passar. Ou seja, ela tem que provar para a empresa que ela assistiu o treinamento, vai ser tudo virtual, claro, ela assiste um vídeo, um treinamento, responde questões ali depois do treinamento mesmo via internet, mas ela não vai conseguir responder as questões se ela não tiver assistido o treinamento. Ou seja, a empresa tem a nota dela lá da prova para provar que ela realmente foi treinada e ela sabe como é que funciona o produto, o negócio em si. E a partir desse momento, se ela, treinada e apta, tirou mais de 7, está apta a estar na empresa, ela agir com alguma atitude antiética, ou seja, o que não está no treinamento, a empresa poderá sim alertá-la, adverti-la, suspendê-la ou cancelar o seu cadastro de acordo com o que a empresa achar que o dano que ela causou em termos de ética gerou para a empresa. Se foi um dano leve, se foi um dano muito grave, então ela tem desde uma advertência até uma expulsão, né, um cancelamento, de acordo com a atitude antiética dela. Mas a empresa sim terá que dar esse treinamento justamente para o cara não falar assim, ah, mas eu não sabia que não podia. Não, ele vai saber que não pode e quando ele fizer, ele pode ser punido. Na verdade, eles têm que pedir
Uma anulação do processo, na verdade, é alegar uma nulidade processual, porque o processo inteiro está baseado num parecer de órgão incompetente. A partir do momento que o órgão se declarou incompetente, inclusive em Brasília, na presença de todas as pessoas, o representante da Secretaria de Assuntos Econômicos disse que não tinha competência constitucional para dar um parecer sobre esse assunto. A partir desse momento, há uma nulidade completa e absoluta desse processo, e com base nessa nulidade tem que ser pedida, sim, a extinção do processo, não, no meu ponto de vista.